Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Existem 7 festas bíblicas poderosas que o Senhor nos deu. E a nossa igreja está pautada no calendário bíblico, estamos retornando para as coisas de Sião. Então tem 7 festas bem conhecidas, começando em Pêssah, que é Páscoa. Mas tem 3 principais, vou falar das 3 principais e explicar algo muito espiritual para você. E daí nós vamos ler uma palavra em Pedro aqui. E aí vou orar por você, vai ser uma bênção, você vai para casa bem feliz, cheio da palavra de Deus, diga amém. Então, olha só, a Páscoa, ou Pêssah, é a festa mais importante, é que começa a marcar o tempo de Deus no calendário bíblico, certo? E olha, preste atenção nisso, Páscoa fala a respeito da salvação, é a festa direcionada para a salvação. Nós entramos em Pêssah, nós passamos o sangue de cordeiro sobre nossa porta, lembrando que porta é um portal, é uma dimensão onde nós entramos nesse lugar protegido pelo sangue do cordeiro. Todo mundo comigo, entendendo o que é isso, a Páscoa do Egito? Então, Pêssah fala da salvação provida pelo cordeiro. Em João 1:29, João Batista olha para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi lá naquele momento de Páscoa, vou falar Páscoa para não falar no hebraico aqui, para você saber. Páscoa então foi o que pontuou a nossa salvação. Através dessa festa, nós comemoramos a nossa saída do Egito. Nós saímos do Egito. E aí Arnon veio derramando, transbordando, dizendo assim: que nós vamos estar juntos, nós vamos tomar um café junto na quinta-feira, quero te contar um monte de coisa que aconteceu, porque ele esteve no Egito. Eu, as 2 vezes que era para ir para o Egito, foi impedido, porque estava em guerra por lá. E eu não conheço o Egito. E assim, eu estou com uma revelação do Egito, assim, que você precisa entender. Dele assim, preste atenção. Moisés estava no Egito, Jesus foi para o Egito, o povo de Israel estava no Egito. O Egito não é só o pecado, não, é um lugar onde Deus muda a nossa identidade para entrar na promessa. E eu, meu Deus, começa assim, né? Com as palavras dele, né? Daí eu disse assim: olha, que legal isso. Mas então, Pêssah nos mostra que havia uma libertação. Deus tinha, e olha só, o povo estava no Egito, escravo. Mas a libertação que veio para o povo foi um judeu, nascido como escravo, mas que foi para a casa do faraó como filha. Moisés era o herdeiro do trono, porque era filho da filha do faraó, o primogênito da filha do faraó. E que, para você entender por que ele estava no Nilo, o Nilo é um deus. O rio Nilo é um deus egípcio. Então, a palavra Moshe, tirado das águas, ou também é dado, entregue pelas águas. O nome Moshe no egípcio quer dizer alguém que o deus Nilo entregou para a princesa. Por isso que ela criou. Porque foi um presente, um pedido que ela tinha para o Deus de fertilidade. Ela não podia ter filhos, e daí ela acha Moisés no Nilo, um presente dos deuses para ela. Olha só, por isso que ele foi recebido e tratado da forma que foi. A Bíblia diz que ele foi criado, versado em toda a ciência do Egito. Preste atenção. Com uma mentalidade de nobreza, porque nenhum escravo pode libertar um escravo. Nenhum escravo pode libertar um escravo. Deus tira da escravidão, muda a mentalidade. Acho que Deus já está falando aqui. Muda a mentalidade para poder libertar uma nação e uma geração. Mas como assim que ele é versado na ciência egípcia? Porque era o maior império, o maior poder da história da humanidade naquele período era o Egito. E os maiores nobres estavam no Egito. Só que o que Deus faz? Você vai aprender tudo. Retende o bem, examinai tudo. Retende o bem, disse Tiago. Então aprenda o que precisa aprender. E aí você vai. E aí ele é chamado então para libertar. E daí você sabe a história da Páscoa, o cordeiro simbolizando o sangue. Havia um outro Deus. Lembra que não podia pastorear na Páscoa? Eu preguei sobre isso. Não podia ter ovelhas em Israel. Depois, quando José leva sua família para lá, eles dizem que vocês são pastores, porque não podia cultivar, né, criar rebanhos ovinos e caprinos em Israel, porque era abominação. No Egito, porque era uma abominação. Só Israel que criava isso. Então o que eles fizeram? Eles receberam a terra de Gósen.
E ficaram lá criando esses bichinhos. Olha o que Deus manda fazer. Olha a afronta. Primeiro, lembra que na Páscoa eu preguei aqui falando da quantidade de cordeiro que teve que buscar? Da onde eles tiraram? Da onde eles pegaram isso aí? Estava desde a criação lá. E aí eles pegaram esse sangue. E olha só, a gente aprende que foi passado nos umbrais. Mas na verdade, essa aí já vou dar crédito aqui para o profeta Arnon. Eles derramaram de cima dos umbrais em toda a porta. Eles cobriram todo o portal com o sangue do cordeiro. Então, isso era uma ofensa também e uma afronta. As 10 pragas do Egito foram uma afronta, cada uma delas para um deus egípcio. Para nós, se a gente não lê sem esse entendimento do que está acontecendo lá, foram simplesmente práticas. Não entende por que piolho, porque cada um deles afrontando alguma coisa. Por que a água virou sangue? Por causa que o Nilo era sagrado. Todas as coisas tinham isso. E para finalizar, eles pegaram e passaram sangue em toda a porta, para poder mostrar a supremacia de Cristo. Esse sangue, então, te abriu um portal para entrar em Cristo e ser salvo. Amém? Por Pessa, fala da nossa salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir do momento que a gente crê no Cordeiro, nós nos alimentamos dele, comemos dele, por ele vivemos e somos salvos. Diga amém. Está entendido isso? Depois tem a próxima festa importante. São 3 festas principais. Olha só. A terceira festa é a festa de Pentecostes, ou Shavuot, que nós há pouco celebramos. E aí mencionei que se Pessah tira você do Egito, Shavuot, ou Pentecoste, tira o Egito de você. É uma festa que acontece 50 dias depois, para que Deus tire o Egito de você. Porque agora ele vai estar implantando a palavra que é a realidade, aquela que veio no monte para Moisés. E a palavra agora que é a Torá, é o recebimento da Torá, é o recebimento da palavra. É o mesmo que veio no Sinai, escrito em pedras, e em João 1,14 se fez carne, Yeshua HaMashiach. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Shavuot é a palavra escrita na Torá, é a lei de Deus dada a nós, é a lei cravada em nosso coração e é a realidade de vida em nós. Amém? Até aqui tudo ok. E a terceira festa importante, qual que é? Tabernáculos. Então, essas realidades que estou falando agora são espirituais. Porque em Pentecostes Jesus não veio habitar em terra. Ele veio em tabernáculos. Em Pentecostes, o Espírito veio habitar em nós. Então, a outra festa importante é tabernáculos, que fala a respeito de Cristo vindo em carne. Agora sim, um modelo terreno para ser vivido. A primeira fala da salvação, a segunda fala do Espírito Santo em nós, e a terceira festa fala de andar como Jesus é, o modelo. Espera aí, você já ouviu alguma coisa sobre o modelo nessa igreja? Nós somos visão celular no modelo dos 12. Quem era o modelo dos 12? Jesus. Então nós estamos alinhados com Israel, com as festas bíblicas. E aí nós entendemos salvação, realidade de vida em nós e um modelo a ser seguido. Então, se nós temos essa ideia dos 3 eventos principais, as festas principais que nós temos, nós podemos andar seguros que Deus deu as festas bíblicas para nos nortear na nossa caminhada aqui. E para que nós possamos viver tudo que Ele tem para nós. A salvação na Páscoa, o Espírito Santo habitando em nós em Pentecostes, e tabernáculos, Ele como um modelo, se fazendo carne, para que nós possamos segui-lo. Mas aí, queridos, é uma coisa que eu fico pensando aqui. Todas essas coisas já foram ensinadas, já foram faladas pelo nosso Senhor, mas nos foi tirado o contexto. E eu quero ler com você aqui, agora em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, a partir do verso 13. E eu quero que o Espírito Santo abra o teu entendimento para aquilo que nós vamos ler aqui e entender. Salvo você já foi, o Espírito Santo já veio. Agora a terceira festa que nós aguardamos é o manifestar de Cristo tabernaculando na terra, mas também a vida dele como um modelo para nós vivermos. Então, essas 3 festas principais
nos norteiam na vida cristã. Só que se nós não conhecemos o Antigo Testamento, isso fica confuso para nós. Parece que a gente está tendo um monte de regra, não interessa, não é só a lei que apresenta regras. O Novo Testamento, sem ser entendido, a gente passa batido. Olha esse texto que nós vamos ler hoje, e eu garanto para você que você nunca leu dessa forma. Vamos lá, a partir do 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Eu vou ler versículo por versículo e vou explicar. Olha só. Cingindo os lombos do vosso entendimento. O que quer dizer isso? O que é cingir os lombos do vosso entendimento? Lombo não é aqui? O lombo não é essa região aqui? Tá. Ninguém sabe onde é que é o lombo agora. Aqui, eu que sou gaúcho, para mim aqui é as paletas. E aí os lombos aqui, ó. Quem não é, você que assiste de fora do Rio Grande, isso aqui é bem chucro. Os lombos e lombo. O que nós temos na região dos lombos? Rins. Então, os rins era falado sobre a parte interior, a parte principal do corpo, aonde as coisas eram, tudo é filtrado nessa região dos rins. Então, é como se você estivesse, lembrando lá na armadura espiritual, cingindo os vossos lombos com um cinturão da verdade. Então, os lombos eram um lugar onde se protegia. Então, o que ele está dizendo assim? Proteja o que você recebe. Você cinge os lombos do vosso entendimento. Ou seja, proteja a sua mente. Proteja o que você está pensando. E sede sóbrios. Sóbrios é o contrário de bêbados. Então, seja sóbrio, tenha entendimento das coisas. Tudo está falando a respeito de mente. A pessoa que não está sóbria, ela não consegue, ela não fala o que é certo, ela não entende o que é certo. E esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E espere inteiramente na graça. Então, olha só, proteja sua mente e espera na graça. Ok? Quantos já tinham lido esse texto e não tinham passado batido por ele, né? Vamos seguir aqui. Como filhos obedientes. Está falando do que agora aqui? Está falando de salvação ou está falando de comportamento? A salvação depende da tua mente ou depende da tua fé? Pela mente sois salvos. Isso não vem de vós, é de Deus, assim que está escrito? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras. Aqui então não está falando de salvação. Aqui está falando de outra coisa. Está falando de regeneração. Você é salvo quando crê, pela fé. Agora está sendo aprofundado um pouquinho mais, um passo adiante que nós temos que dar como igreja. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Pode deixar o 14 aqui. Olha só, como filhos obedientes, vocês estão protegendo a mente de vocês. Como filho obediente, agora vocês não vão mais fazer as coisas que antes vocês faziam. Não vão tomar mais a forma, não tomando a forma dos desejos que antes havia quando você era um ignorante. Olha o que ele está dizendo. Como um filho obediente agora, proteja sua mente. Não tome a forma daquilo que antes, quando você era ignorante, você vivia. Ok? Vamos seguir o próximo, 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aqui está dizendo que os teus desejos têm que ser santos. E ontem o apóstolo René trouxe uma palavra lá poderosa a respeito de maligno. Maligno vem da palavra grega porneron. Porneron é a mesma palavra que é usada para porneia, é uma continuidade da palavra porneia, da onde vem pornografia e todo esse tipo de situação. Então a malignidade, o maligno é aquele que distorce esse tipo de pensamento, levando para a imoralidade. Então maligno é aquilo que é imoral. Então a chamada nossa é para a santidade.
como é santo aquele que vos chamou, sede de vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Tudo que você for fazer, faz com santidade. Pode colocar o 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede como eu sou. Lembrando que nós saímos do Egito, fomos salvos, nós fomos para Pentecostes, recebemos o Espírito que habita em nós, e agora temos que andar conforme Jesus andou, santidade. Tu tem um modelo. Tu não está andando de qualquer jeito. Não é o Agnaldo, é Cristo. Sigamos. E se invocais por Pai, olha que palavra. Aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. A gente gosta muito de falar sobre acepção de pessoas para aceitação, mas não para julgamento. Ele está falando aqui de julgamento. E está falando de paternidade. O Abba, o paizinho, olha como ele é. Se invocais por Pai, se tu está invocando, se tu diz que tu tem um pai, se tu está chamando de pai, conheça quem é teu pai. Não é esse que estão dizendo por aí. Não é o pai da sociedade moderna. Olha o que a Bíblia fala a respeito dele. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Segundo o quê? A obra de cada um. Andai em temor. Durante o tempo da vossa peregrinação. O que é o tempo da vossa peregrinação? Enquanto você viver. Se tu está chamando ele de pai, então tema. Ande em temor enquanto você viver. Uau, olha. Tá, mas é que a gente vive na graça, pastor. Vamos de novo, vamos ler de novo para ninguém ficar confuso. O 13 está dizendo: portanto, sentindo os vossos lombos, o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça. Ninguém está fora da graça aqui não, querido. A graça está te apresentando conduta de vida. Amém? Como essa mensagem aqui para o Brasil inteiro. Para as igrejas que acham que a graça é a desgraça de viver da forma que tu quer, e Jesus vai aplaudir e dizer: é filhinho do papai. Olha o que é a graça. Voltamos no qual estávamos. Era o 16 que estávamos? Vamos para o 17. Então ande com temor. 18. Olha o 18, queridos. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fosse resgatado da vossa, resgatado quer dizer redimido, comprado de novo, da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Por tradição recebestes dos vossos pais. A maneira que você vive dissolutamente, sem conhecer Deus, foi tradição dos pais. É geracional. Não foi você que escolheu, você aprendeu assim. Mas aí Jesus comprou você. E não foi com dinheiro, foi com sangue, para resgatar você da tradição da ignorância dos teus pais. Pastor, mas não tem que honrar pai e mãe? Tem que honrar pai e mãe. Honra é uma coisa, mas agora deixar pai e mãe por causa de Jesus é bíblico também. Todo aquele que deixar casa, pais, irmãos, filhos, por amor de mim, vai receber em dobro. Então, é entender que há uma tradição, um legado que a Bíblia está explicando. Uma boa tradição que nós temos que deixar. E isso não torna nossos pais maus, torna eles ignorantes. Ignorante é alguém que não sabia, ou melhor, sabia que tinha algo, mas nunca foi atrás. Ignorou. Estão falando de um Jesus que é diferente. Estão falando que idolatria não é certo. Estão falando que sacrifício para outras coisas não é correto. Porque tem um Deus que diz que não é assim. Mas eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque meu pai fazia isso, meu avô fazia isso. Isso é ignorância. É saber que pode mudar, mas decidir continuar fazendo por tradição aquilo que desde pequeno você fazia. Entendeu o que é ignorância? Isso é muito sério. Vamos continuar aqui, 19 então. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós entramos na Páscoa pela salvação, o cordeiro, o sangue. João 29, vezes o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o sangue de Jesus que te comprou. E é desse sangue que nós nos apoderamos. É nele que nós estamos.
Só que precisamos mudar a nossa conduta e a nossa maneira de viver. Porque a Bíblia, em outro texto, vai dizer que se você continuar fazendo as mesmas coisas, ou conhecendo a revelação, continuar errando, você está sapateando. Isso aqui é meio gaúcho, tá? Mas você está pisando, calcando o sangue de Jesus, ignorando o que ele fez. Você está entendendo que você precisa ter uma mudança? E aí está falando todo esse capítulo aqui sobre conduta. Essa conduta é para salvação? Não, é para libertação, diga amém. Essa conduta que ele está mudando é para você ser liberto e viver a vida de Deus. Não se trata de salvação. 20. O qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Falando da pré-existência de Cristo em todas as coisas, antes do mundo, e agora foi manifestado. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. O 21, muito poderoso. Marca todos, vai circulando todos os versículos aí. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. A alma só pode ser purificada pela obediência da verdade. Tiago 1 vai dizer que é pela palavra de Deus. Se não purificar com a palavra de Deus, a obediência da verdade, a alma não será purificada. O que está na alma? Emoções? Sentimentos, mas vamos falar mais daquilo que a gente já estudou aqui. A alma é vontades, desejos. E o que começou falando aqui? Sobre os seus desejos e vontades. Então, esse morrer da vida da alma, que Jesus chama para ser discípulo, é um convite para matar as suas vontades e os seus desejos. Ser discípulo está ligado nisso. Certo? Purificando vossas almas pelo Espírito, na obediência. Que Espírito que purifica? As minhas palavras são Espírito e vida. Na obediência à verdade. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Como é que tu vai conseguir essas coisas? Bíblia. Não tem outra forma. Não, mas isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo já tem. Qual é a obra do Espírito Santo? Habitar em você. Da vida de Deus. Qual é a obra de Cristo? Salvar você. Como um cordeiro imaculado. Está escrito tudo aqui. Morreu, te deu vida. Creu nele, vida eterna. Salvo. O Espírito, recebendo ele enche você com o Espírito. A vida de Deus em você. Basta isso? Você precisa agora andar no Espírito. Ele está em mim, mas eu estou nele? Essa é a questão. O Espírito de Deus está em mim, mas eu estou nele? Como que eu vou estar nele? Através da prática da palavra. E não sede somente ouvintes, mas enganando-vos a vós mesmos. Está lá em Tiago capítulo 1. Mas praticantes da palavra. Olha como isso é libertador. Não sei se está fazendo sentido na tua mente aí, mas para mim está fazendo muito sentido. Eu estou separando muito bem o que é salvação. Você é salvo aqui. Quem creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a mão. Aleluia, você é salvo. Aplauda o Senhor porque Ele salvou você. Aleluia. Não precisa levantar a mão, mas quem ainda tem problemas na alma, problemas de conduta, umas coisinhas que é bem difícil de resolver, umas que a gente tenta até esconder, que era melhor que ninguém soubesse. Por acaso, isso acontece contigo assim, lá de vez em quando? Tá, mas tu não tem Jesus? Tu não é crente? Como é que tu tem essas coisas? É o que tu está aprendendo hoje. Porque precisa de um outro passo. É a vida de Cristo desenvolvida em você. Amém? É deixando Jesus mover. E olha só o 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Acho que eu pulei um versículo ou não? Não, está certo, né? 23. Sendo de novo gerados.
de novo gerados é regenerados. O que Jesus disse para... Olha, queridos, isso é confrontador e também ensina muito. Estava lá um cara, um homem de Deus. Um homem de Deus. Chamou na madrugada para conversar com Jesus. Quem assistiu The Chosen vai lembrar muito bem disso. Quem era o cara? Nicodemos. Um mestre da lei, rigoroso. E não era um fariseu corrupto. Aí Jesus olha para ele e diz assim: é necessário nascer de novo. E ele não entende. Agora que você precisa entender que você pode ser o melhor crente e ter todas as coisas, a salvação já está com você. Mas aqui Jesus quer que você nasça de novo. Porque a tua primeira geração foi de uma semente corruptível. Mas você agora está sendo gerado em Cristo de uma nova semente, não corruptível. Você está sendo regenerado, ou sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Por onde você é gerado novamente? Pela palavra de Deus. E é aqui que nós entramos nessa vida. Se não houver palavra, não vai ter essa transformação. Pode colocar o próximo, por favor, Mateus. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor. Está mostrando como nossa vida é limitada. Pode botar o próximo, por favor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, aprenda algo. Tem algo que não vai perecer e que você vai levar sempre, até a eternidade. A palavra do Senhor. Então, se acostume com ela, porque ela é o teu norte, ela é a tua vida, ela é espírito e vida em você, e ela vai permanecer para sempre. O que Ele disse não vai mudar. E você pode ter isso como âncora na sua vida, como direção, como certeza. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Agora, o que nós estamos falando aqui? O evangelho completo. O evangelho completo não é apenas falar que Jesus salva. Aí nós voltamos lá para aquilo que nós temos falado aqui. O falar que Jesus salva, o que é? Ganhar. Depois é preciso consolidar. Depois é preciso o quê? Discipular. E aí depois que acontece o discipulado, nós aprendemos lá em João 8, do 30 ao 32, que primeiro dizia o Senhor Jesus aos judeus que criam nele: se minhas palavras permanecerem, palavra permanecendo, palavra em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Crer, permanecer, ser discípulo. E conhecereis a verdade. Aí a recém tu começa a conhecer a verdade. E aí o quinto passo, a verdade vai libertar vocês. A gente quer que a verdade... E a gente só cita: conhecereis a verdade vos libertará. Eu prego aqui, falei da verdade para você sai liberto. Mentira. Isso não é bíblico e não é o que a Bíblia diz. Crer, salvação. Permanecer na palavra, processo por discipulado. Eu permaneço naquilo que eu recebo, porque é a palavra que muda. Isso é João 8, 30 a 32. Permanecer na palavra. E depois que eu permaneço na palavra, eu me torno discípulo. E o que é o que o discípulo tem que fazer mesmo? Quem quiser ser meu discípulo, o que ele diz? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Voltou para o mesmo texto. Parece que até a mesma Bíblia, né? Às vezes você está tendo essa sensação de que está pregando o Evangelho. Esse é o Evangelho. Mesmo assunto. Não existe discipulado, não existe libertação, não existe andar na palavra sem você negar a si mesmo, negar as suas vontades, deixar os teus desejos para trás e andar em novidade de vida. E aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos seguir. O 2, por favor, capítulo 2. Olha aqui, mais uma exortação: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, invejas, e todas as murmurações. E
aqui o apóstolo pega pesado, né? Ele vai com tudo. Eu vou só dar uma dica. O que precisa deixar a igreja? Não estou falando para você. Ele lá falando aqui para a igreja que ele está escrevendo. Você dá uma dica. É pouca coisa. Falta pouco para você chegar aonde Deus quer. Deixa aí a malícia. Era um povo malicioso. Deixa também o engano. Para de enganar os irmãos. Para de se enganar. Para de enganar os outros. Quem quer ser pastor na igreja de Pedro aqui? Fuja. Fingimentos. Eles fingiam naquela época já. Eles saem da igreja, estão tudo um fingido. Parabéns. Desde essa época aqui. Porque não é a igreja, é o pecado. É a velha natureza. É a falta de conversão. É a falta de andar na verdade. E Jesus, mas por que Jesus não melhorou isso? Porque Ele amou esse povo todo. Inclusive está você e eu, diga amém. Dessa forma Ele nos amou. Mas não nos amou para deixar assim. E instruiu como é para se tornar. E olha só. Fingimentos, invejas. Não, inveja entre nós, não, nós somos tudo crente aqui, ninguém inveja. E o pior é que a gente inveja às vezes coisas que não precisava nem invejar. Se o pastor fala, vamos falar de pastor, né? Porque os pastores são. Eu também sei, que nem você. Eu não sei como é que pode, mas sei porque que existe esses pastores. Esses pastores não. Se o pastor elogia alguém e não elogia o outro, meu Deus do céu. Tem preferido, isso, puxa-saco do pastor, a panelinha, os do pastor. Aí tu fica sendo o almoço na refeição da ovelha, que eu não sei se é ovelha ou se é um outro caprino, né? Aquele que dá o coice. Mas enfim, sigamos. Por uma semana, né, conversando. Viu que o pastor elogiou fulano? Só elogiou porque é rico. Só elogiou porque não sei o que lá, porque puxa saco. Daí todo mundo acha uma desculpa para falar. Né? Mas isso não acontece aqui. Eu estou falando da igreja de Pedro. Tá? Nessa época acontecia assim. As pessoas, hoje bem, o sangue de Jesus lavou tudo. Nós temos assim, ó, top. E outra coisa que também não acontece mais, murmuração. Ninguém murmura. Você acredita na igreja que no tempo de Pedro aqui, a igreja murmurava? Que absurdo! Uma igreja que murmurava, por qualquer coisa ainda. Chovia, murmurava. Estava frio, murmurava. Começava assim, nem pelas outras coisas, né? Se não tinha uma oportunidade de servir no culto, murmurava. Quando recebia a oportunidade, né, essa palavra não é nem da nossa denominação, mas é bem conhecida. Quando recebia a oportunidade para servir no culto, reclama também, porque onde é que se viu? O pastor agora só enxerga a gente, você tem que trabalhar. Então assim, mas esse era o povo naquela época. Então hoje em dia, isso foi extirpado da vida da igreja. Ninguém murmura mais, só dá glória. Entra aqui dando glória, né? É uma aleluia só. Pois é, glória a Deus. Sigamos. E essa igreja, você está vendo como é que é a coisa, queridos? Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Você nasceu de novo. Meninos, o leite racional. Leite racional. Lá em Romanos 12, você vai ouvir falar sobre um culto racional. Que é aquilo que você sabe o que custou para você receber. O leite racional é aquilo que custou para você receber. Não o sacrifício do pastor que preparou o sermão, mas o sacrifício de Jesus, que pagou com preço de sangue, não com prata nem com ouro, para que você pudesse receber um alimento que fosse nutrir você para crescer conforme Cristo. Está entendendo a palavra? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo até a medida e estatura de Cristo. A gente já viu isso em outros textos. Se é que já provastes que o Senhor é bondoso, benigno. Sigamos. Provai e vede que o Senhor é bom. Tu já provou? Se é que tu já provou que ele é bom, porque se tu não provou que ele é bom, tu não vai querer se alimentar dele. E como você prova que ele é bom? Confiando nele. Aí a gente já muda outra pregação. Mas está fazendo muito sentido o texto, pelo menos para mim. Tomara que esteja fazendo para você. E chegando-vos a ele,
pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, é a pedra que os construtores rejeitaram, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Agora preste atenção, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Circula sacrifícios espirituais para aquele crente que diz que isso aí é sacrifício, nós estamos na graça, não existe mais sacrifício, pastor. Aí tu vai lá, pinta isso aqui, manda fazer um quadro desse versículo e coloca na tua casa. Quando chegar o crente religioso que diz que não tem mais sacrifício, tu mostra para ele: vamos tirar fora esse versículo, meu irmão. Porque está dizendo assim, que você foi criado para oferecer sacrifícios espirituais. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, tabernáculo do Espírito, o templo do Senhor, como sacerdote santo. Também está lá em Romanos 12, que manda purificar a mente para que você possa ser. Exatamente isso aqui que nós estamos aprendendo em Pedro. Parece que os dois leram a mesma Bíblia, né? Não, eles andaram comendo Jesus, eu acho. Parece que foi, né? Então, santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Isso aqui é uma citação de Isaías, tá, queridos? E assim para vós, os que credes, é preciosa. Verso 7. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Lembra que eu já expliquei o que é pedra angular e pedra de esquina? Pedra angular, ela segura para não cair os portais que são construídos. Ela é nesse formato como se fosse um cone em cima, ela dá o ângulo. E a pedra de esquina, ela dá o norte e o fundamento para que as paredes não caiam quando se encontrarem. Então ele é a nossa estrutura em todos os lados. Quem nele crer não será confundido. 7. Assim, não, é 8, né? E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Peraí, vamos ler o 8 de novo aqui? E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Olha aí. Então quer dizer que tem gente que vai tropeçar na palavra, que não vai querer cumprir isso aqui. E Jesus vai ser um escândalo. E aí aquilo se cumpre em Timóteo, que nos últimos dias muitos correrão e se cercarão de falsos mestres, querendo ouvir coisas que agradem o seu ouvido, porque a rocha escandalizou. Não é o pastor, não é a pregação, não, queridos, é a verdade que vai começar a ser doída, porque vai ser pedra de tropeço. Não, peraí, eu estou vivendo super bem, o pastor fica aí enchendo de regrinhas. Nós só lemos Bíblia até agora. Eu não falei nada minha aqui. E aí as pessoas começam a dizer: pessoal, o que falta? A igreja. Não sei o que está acontecendo na igreja, a igreja está mudando. Eu acho que eu vou sair do Ministério do Tabernáculo, porque a igreja está muito diferente. Queridos, a igreja não está diferente. É Jesus que está se revelando com maior intensidade. Lembra do rio? Tornozelo, joelho, lombo. Quem está acostumado a se lambuzar chutando a aguinha no tornozelo, ele acha que ele só se que tem mais areia do que água nesse negócio. Mas agora aquele que vai entrar nas águas profundas vai ter que saber nadar. E vai ter que tomar cuidado para não morrer afogado com a palavra. Vai ter que estudar. Se tu está no tornozelo, não queira dar um bico no fundo. Dá uma caminhadinha a mais. Faz os 500 metros para chegar no joelho. E assim sucessivamente comece a andar naquilo que você tem recebido, da forma que você tem recebido. Eu tenho ensinado coisas muito poderosas aqui, mas é ensino, porque tem num corpo, existem pessoas em que elas já estão no profundo e tem gente que está no raso. Só que a igreja ela se acostumou a ficar falando sempre no raso, e daí aqueles que deviam estar no profundo estão com máscara de mergulho pronto para grandes... Agora eu lembrei de outra coisa, mas fecha aqui. Para grandes profundidades, né? Mas ficam só ali. Tem muito crente assim: vou dar um mergulho no profundo. Só está dando com a cabeça na areia. E daí acho que está recebendo.
Cuidado, queridos. Nós temos que falar profundo e tem que falar o leitinho. Hoje é um leitinho bem ensinadinho aqui, mas é um leite para que te possa nutrir e fazer você crescer. Diga amém, por favor. Vamos lá então, seguimos aqui. Estamos no 9, né? Deixa eu ver aqui. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora o 9 tem sentido. Está falando assim, mas vocês são a geração eleita, aquela da semente não corrompida, gerada nele. Vocês são sacerdotes, porque vocês foram criados para estar perto da presença, santificados. Vocês são sacerdotes santos. Vocês são como Cristo deseja que vocês sejam. Vocês são participantes do Éden, do paraíso vindouro, do tempo que nós entramos. Você tem acesso no Santo dos Santos. Você pode tocar na arca e você não morre, porque a presença não vai te consumir, porque o fogo de Deus já te consumiu e você é labareda de fogo. Você foi nascido para isso. Você foi colocado para entrar nos lugares da presença e alimentar o povo no sacerdócio com aquilo que você recebe. Amém? E é isso que você precisa entender. Agora nós somos uma geração santa, um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, então você vai sair das trevas e vai manifestar a luz de Deus, porque você é a luz do mundo. E você começa a falar a respeito daquilo que você é, daquilo que Ele te tornou. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Estou no 10. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha o 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Amém, queridos? Eu disse que hoje eu não ia pregar, ia fazer uma leitura bíblica, mas olha que poderoso isso. Se coloca em pé. Esse texto, ele traz muito sentido para nós como igreja. E sabe, você que foi colocado como um sacerdote para andar nos lugares onde Deus deseja que você ande. Mas eu quero falar para ti, você não pode viver acostumado com aquilo que você estava. A igreja do Senhor Jesus também está mudando. O tempo está mudando. As coisas estão mudando. A palavra é imutável. Mas as coisas que nós estamos vivendo nessa geração é diferente. E nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus e colocar em prática. Cada um de vocês tem recebido do Senhor uma proporção. Cada um de vocês tem recebido do Senhor conforme Ele tem derramado sobre sua vida. Nem todos estão prontos para mergulhar, mas todos têm a capacidade de discernir a leitura que fizemos hoje e entender em que fase da vida você se encontra. Se ainda há murmurações, se ainda há situações complicadas, invejas, todas essas coisas que está falando aí, eu quero dizer para você, meu irmão, com todo o amor pastoral, você ainda é um bebê. E bebê não pode governar. Deus está chamando uma igreja para governo. Uma igreja que vai tomar os territórios, uma igreja que vai avançar de forma poderosa na terra. E para que nós possamos avançar como Ele deseja que nós venhamos avançar, nós não podemos estar envolvidos com o sistema desse mundo. Nós precisamos estar adiante das coisas, à frente daquilo que nós estamos acostumados a viver. Você está preparado para isso? Vou perguntar de novo, porque eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Você está preparado para ir em novos lugares que Deus tem para você? Amém. Então, que o Senhor possa te capacitar. E a cada dia, eu quero orar por você hoje nesse aspecto. E a cada dia você possa estar andando naquilo que você está recebendo.
Ah, pastor, eu vejo que tem muita coisa errada na minha vida ainda. Não te apavore, não queira olhar. Hoje conversava com a minha esposa e ela falou assim, a gente admira muito o apóstolo René. Eu disse para ela assim, eu também admiro. E quando eu tiver com 62 anos, eu quero estar que nem ele está. E poder olhar para trás e dizer aonde eu errei e falhei. Porque eu vejo maturidade em cada vez que eu encontro ele. As correções, o reconhecimento dos erros. Ele não tem compromisso com o erro. E um avanço. Só que uma coisa eu disse para ela também, mas eu não olho muito hoje. Porque com 44 anos, ele não era o René que é hoje. E eu não posso olhar para ele com 62 e querer ser como ele é. Porque eu não posso chegar lá. Mas agora uma coisa eu sei. O Aguinaldo com 44 não é o mesmo de 32 que chegou em Giruá. Fez 32 aqui em Giruá. Eu vim para cá com 31. Vim em novembro, fiz 32 em dezembro. Então, não é o mesmo Aguinaldo. Isso eu sei. E você? Por mais que às vezes a gente venha com, como diz a minha esposa, parafraseando, né? Construindo uma palavra mais no evangeliquez, que eu esqueci o cajado, só estava vindo com a vara, né? O dia que o pastor estava vindo com a vara, eu disse não, os dois estavam juntos. Mas queridos, eu não quero que você se sinta de nenhuma forma surrado. Mas eu quero que você compreenda que eu tenho que lançar algumas coisas e algumas falas precisam ser ditas em público. Sabe por quê? Porque as desconstruções são públicas. O mundo espiritual se manifesta no particular contra a tua vida, mas contra a vida da igreja e contra a vida do sacerdócio, ele se manifesta em público. As falas são ditas nos lugares. Então, quando nós falamos uma palavra forte aqui, nós estamos destruindo sofismas, pensamentos e palavras malditas. E nós falamos para um povo, porque todo mundo tem que ouvir. Isso tem que retumbar na tua cabeça. Se você vai entender, tem muita coisa que eu estou falando aqui que não é para você entender, mas é para aquele que está agindo, a frequência que está tentando dominar a tua mente. Ouça, porque o mundo espiritual pode ouvir. E se ele ouvir a palavra da verdade, você vai ser liberto. A nossa igreja vai ser liberta. Nossa cidade vai ser liberta. Mas hoje a palavra foi para você, não foi para o mundo espiritual. Foi bem diretivo aí no seu interior. E eu quero te fazer um convite nessa noite a deixar manias, comportamentos. Estou falando de comportamento. O convite não é para você ser salvo, queridos. Você já tem. Quem tem certeza aí que tem Jesus na sua vida, diz amém. Então eu quero dizer para você, ele se preocupa com você, ele quer cuidar dos detalhes, mas tem atitudes no teu coração que continuam andando fora da rota, e aí os ataques estão vindo. Mas a boa notícia é que você foi comprado por bom preço, não por ouro nem por prata, mas pelo sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus está nesse lugar, nesse dia, prontinho para ser liberado sobre a tua vida. Amém? Você quer receber isso? Você que deseja então um toque do sangue de Jesus, que os anjos do Senhor venham e passem, como foi passado nas portas lá em Peça, para que o mundo espiritual saiba que você é guardado, liberto, lavado no sangue de Jesus. Mas isso, até para essa posição, não, eu sei, pastor, que foi lavado no sangue de Jesus. Você sabe pela fé ou sabe pela prática? Você sabe porque você ouviu falar ou porque você chegou e disse assim, Senhor, hoje eu peço que o sangue de Jesus venha sobre minha cabeça, sobre o meu corpo, sobre minha vida, que tu me esconda no teu sangue, para que eu possa viver, desfrutando de tudo aquilo, e que as minhas vontades sejam purificadas, que os meus desejos sejam mudados pelo teu sangue. Não precisa levantar a mão, mas tem algumas coisas que você tenta fazer e não está conseguindo. Hoje eu quero dizer para você, tem libertação para a tua vida.